Muito bom dia! Segunda-feira, dia 18 de janeiro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Dia de feriado nos Estados Unidos, Martin Luther King, e não teremos pregão por lá. Já a China surpreende e é a única grande economia a ter crescimento do PIB no ano passado. Vamos à nossa abertura de mercado. Bom, dia com viés mais negativo, tá? Levemente, mas como é feriado nos Estados Unidos, a gente tem uma liquidez menor. E o receio com esse número de aumento do caso de coronavírus no mundo inteiro, e principalmente com as novas variantes, inclusive aqui do Brasil, levam a uma aversão de risco no dia de hoje, tá? Além do mais, tá chegando a posse do Biden e tem um ruído, aquela expectativa de que grupos armados possam fazer algo. Então, naturalmente, todo mundo sabe de uma coisa? Vamos segurar um pouquinho, ver o que acontece, qualquer coisa depois a gente sai às compras, tá? Bom, primeiro, Europa. Segundo o Commerce Bank, o lockdown na Alemanha pode ser ampliado até o final de fevereiro, pegando ali até a Páscoa, tá? Saiu nos noticiosos esse final de semana que está sendo preparado um mega lockdown lá na Alemanha, tá? Inclusive impactando o transporte público, obrigatoriedade de máscara para todo mundo. Então, tudo isso leva a uma aversão, né? Ninguém sabe, as vacinas estão rolando, mas isso bem ou mal dá uma segurada nos ímpetos e na expectativa de crescimento das ações, né? E por lá a notícia é que Alexei Navalny, aquele opositor russo que foi envenenado, teve que ir para a Alemanha, a gente teve alguns meses atrás, pelo menos uns 6 meses atrás essa questão, ele voltou para a Rússia hoje, tá? E aí assim que pousou, foi preso, segundo a justiça russa, porque ele não se apresentou, ele tinha um processo de 2014, e ele tinha que se apresentar 2 vezes por semana na delegacia, e ele não fez isso porque ele estava lá na Alemanha, em coma, inclusive, devido a esse envenenamento. Enfim, ele foi preso assim que pousou na Rússia, tá? E autoridades da Europa estão criticando ferozmente o que está acontecendo por lá. E as ações da Carrefour caem mais 7% depois que a canadense Couche-Tard encerrou as negociações, tá? Lembrando que na semana passada o governo da França, que tem poder de veto, disse que não queria essa operação ocorrendo. Então, hoje é um dia de realização por lá. Anthony Fauci deu uma entrevista ontem à CNBC e disse que a vacina da AstraZeneca e da Johnson Johnson devem ser aprovadas em breve, tá? Lembrando que a AstraZeneca foi a que foi aprovada ontem aqui no Brasil, em conjunto com a Oxford. Acho que o grande game changer aí é da Johnson Johnson, que demanda só uma dose, tá? Então, ela tá mais atrasada, mas se realmente a coisa der certo, eu acho que ela deve passar na frente de todas as outras. Vamos dar uma olhadinha e ficar de olho. Ele também acredita que o plano do Joe Biden de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias é factível, mas vai demandar uma estrutura logística que tudo dê certo. E faltando 3 dias para a posse do Joe Biden, o FBI soltou um aviso que o risco é grande de ataques armados à capital Washington na transição de poder, tá? 4 municípios, 4 estados, né? Vamos lá, Califórnia, Illinois, Pensilvânia e Wisconsin pediram também tropas federais. O que acontece? Segundo o FBI, que está monitorando as mensagens desses grupos mais radicais, tá? Como a quantidade de tropas, ontem foi uma série de... não são tropas, são agentes especiais, tá? Principalmente de explosivos, foram direcionados para Washington, tá? E a expectativa é, como tem esse grande arcabouço de segurança por lá, alguns estados estariam livres para qualquer reivindicação desses grupos. Então, outros estados estão segurando e pedindo ajuda para que isso não ocorra. Bom, e começa a temporada de balanço nos Estados Unidos a partir de amanhã. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos e não temos pregão, o que deve influenciar na liquidez aqui da nossa bolsa, como sempre ocorre, tá? Amanhã teremos Netflix e Bank of America nos Estados Unidos, tá? Goldman Sachs. Na quarta-feira teremos Morgan Stanley e na quinta-feira teremos Intel e IBM. Todas com BDR aqui no Brasil. Assim que sair os resultados, coloco lá no Telegram. Se você não está inscrito no Telegram,
clica aqui embaixo, se inscreve e se puder dar o joinha, eu agradeço bastante. Vamos que vamos. Já aqui no Brasil, a Anvisa liberou de forma emergencial a vacinação do Coronavac e da AstraZeneca. Assim que liberado, coisa de 1 minuto, 2 minutos depois, Dória começou a vacinação, tá? Enfermeira Mônica Calazan, 54 anos, do Emílio Ribas, foi a primeira vacinada, tá? Teoricamente isso não poderia ter acontecido, porque tem que ter uma assinatura entre a Anvisa e o Instituto Butantan, que só aconteceu de ontem para hoje, um termo de compromisso, tá? Mas tem que vacinar mesmo, a coisa andou, mas a gente sabe que é um jogo político que infelizmente acaba ocorrendo entre o Dória e o Bolsonaro. Enfim, que cheguem as vacinas Coronavac logo, que realmente essa distribuição, o Dória disse que autorizou a distribuição da vacina para o Ministério da Saúde e hoje começa a distribuição para outros estados. Aqui em Curitiba começa na quarta-feira. E esquenta a discussão sobre a eleição na Câmara, né? O Maia quer uma votação aberta e presencial. Então, ao longo do dia de hoje, provavelmente amanhã, a gente deve ter algum ruído sobre isso, tá? Tem dissidente, o jogo político é muito forte e isso deve fazer algum preço na bolsa. E o PIB da China cresceu 6,5% no último semestre, contra uma expectativa de 6%, surpreendendo e fechando o ano com crescimento de 2,3%. É a única grande economia a ter registrado crescimento no ano passado. Sem dúvida, deu uma pulada aí nas casinhas desse jogo de banco imobiliário entre as grandes economias mundiais. Lembrando que 28 milhões de pessoas estão em lockdown por lá, tá? Hospitais estão sendo construídos do dia para a noite e que a primeira morte depois de muitos meses devido ao coronavírus aconteceu na semana passada. Vamos aos índices essa manhã. Embora seja feriado por lá, os índices futuros funcionam. Dow Jones caindo 0,22, Nasdaq 0,12 e o S&P 0,20. Ontem de manhã acordaram, abriram no campo positivo, mas com tudo que está acontecendo, negativaram ao longo da madrugada. Stock Europe cai 0,13, petróleo cai 0,15 e o VIX está zerado, cotado a 24 dólares e 34 centavos. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias e discutir um pouquinho o dia de hoje. Saiu o IPCS, desacelerou 0,52% na segunda quadricemana de janeiro e acumula alta de 5,10% em 12 meses. Citibank. Prévia operacional da EZTEC foi fraca, com lançamentos e vendas afetadas por adiamentos. Panzuelo adianta início da vacinação nos estados para hoje, no final do dia, às 17 horas. Então começa hoje a vacinação pelo Ministério da Saúde. Que eu fico feliz, né? Chega de jogo político. Tá bom, eu sei, sou inocente. Mas enfim, que comece logo a vacinação no nosso Brasil. Movida firma acordo de aquisição da Vox Frotas Locadoras por 89 milhões. Israel vai compartilhar dados de saúde com Pfizer em troca de fornecimento de vacinas. Saiu vendas no varejo na China, subiu 4,6%. A previsão era de um crescimento de 5,5%. Polícia Federal vai escoltar vacinas e polícias locais farão segurança na distribuição. Só faltava ter roubo de vacina agora com tudo que está acontecendo. Bom, pessoal, começamos aí com viés mais negativo. Feriado nos Estados Unidos diminui a liquidez aqui no nosso mercado. Com essa questão do Coronavac aí, Coronavac não, desculpa, do Corona, principalmente na Europa, com lockdowns, leva naturalmente a uma aversão a risco, tá? A gente tem a posse do Biden na quarta-feira, muito receio do que pode acontecer, tá? Muita gente com medo aí dessa volatilidade nos mercados, enfim, não tem certo ou errado, né? Tem gente fazendo caixa, tem gente aproveitando aí, dizendo que essas quedas aí recentes, essa fragilidade são oportunidades de compra. Agora é fácil, lá na frente a gente vai saber quem acertou. Nesse momento, siga o seu instinto e tome a melhor decisão para você. Tá? Eu vou ficar comprado porque curto prazo para mim faz parte. Eu estou olhando lá na frente, estou principalmente com empresas que vão ser beneficiadas com vacina, como Embraer, todo mundo sabe. Enfim, não é recomendação de compra, é só um comentário sobre a minha carteira, tá bom? Eu espero que todos tenham um ótimo dia. Ontem eu fiz um vídeo sobre o nosso back aqui, o nosso espaço para gravação. Eu vou colocar aqui no final do vídeo e é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, bom dia, bons negócios, que as ações que vocês estejam comprados subam e aqui que vocês estejam vendidos caiam. Vamos que vamos. Um abraço e muito obrigado pelo seu tempo.